Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Continuando nosso estudo, na pergunta 136, ainda falando da reencarnação, a alma independe do princípio vital? O corpo não é mais do que um envoltório, repetimos-lo constantemente. Quer dizer, o princípio vital reside no corpo. E o espírito não depende do corpo para viver. Nós vivemos com o corpo, sem o corpo e apesar do corpo. Então, o princípio vital, ele é para animar o corpo físico e a alma não depende dele para viver. Pode o corpo existir sem a alma? Pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto que, depois essa união se houver estabelecida, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado da vida orgânica. O que seria do nosso corpo se não tivesse a alma? Então, um corpo sem alma. O que seria um corpo sem alma? Simples massa de carne sem inteligência, tudo o que quisestes, exceto um homem. Então, um corpo sem alma não é nada. É carne, é massa, é matéria inerte. Um espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes? Pode acontecer isso. Podemos encarnar em dois corpos diferentes? Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Da bicorporidade e da transfiguração, no livro dos médiuns, a gente entende melhor isso aí. Então, não tem como um espírito animar dois corpos. Até porque o espírito se vincula ao corpo no ato da fecundação. Como diz Kardec, liga-se a ele moléculas a moléculas. Então, ele não pode estar em um e em outro se ele está energizando um, se ele está se vinculando a outro. O que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? É uma questão de palavras com que nada temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. Alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos, definiam a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição. Tudo depende da acepção das palavras. Porque não tendes uma palavra para cada coisa? Então é muito importante a gente pensar nisso. Uma centelha emanada de um todo, somos uma individualidade. Olha, essa notinha que tem aqui, eu não vou nem falar muito, porque essa notinha que tem aqui é um pouquinho grande, mas eu vou ler, porque ela traz importante informação a respeito do que falamos agora. E é muito bom a gente sempre lembrar disso. O vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida. E nessa concepção, se pode, com acerto, dizer, figuradamente,
que a alma é uma centelha emanada do grande todo. Estas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, que cada ser absorve uma porção e que, após a morte, volta à massa de onde saiu. Essa ideia de nenhum modo exclui a de um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade. A esse ser, igualmente, se dá o nome de alma. E nessa acepção é que pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo por que aplicavam as palavras e com as ideias terrenas, de que ainda estava mais ou menos imbuído. Isto resulta, para cada ideia, donde uma imensidade de equívocos e discussões existem. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que, primeiro, nos entendamos acerca das palavras. Então, é bom a gente sempre lembrar, né, que o que vem de um todo, né, são os fluidos vitais, mas que nada impede, eu não sei como, né, que a alma seja uma centelha, que nós não temos uma definição ainda para ela, né, mas que seja uma individualidade. O fluido vital volta para o todo de onde ele saiu, mas o espírito não. O espírito é uma individualidade. O espírito vivifica, como disse Jesus. O espírito é um só, não é indivisível, é uma individualidade para sempre, quer queiramos ou não. Que se deve pensar da teoria da alma, subdividida em tantas partes quantas são os músculos e presidindo, assim, a cada uma das suas funções no corpo físico. Ainda isso depende do sentido que se presta à palavra alma. Se entende que a alma é o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Se entende que a alma é um espírito encarnado, é uma errônea. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime movimento aos órgãos, servindo-se dos fluidos intermediários, sem que, para isso, se divida. Então, é bom lembrar que o nosso corpo físico tem a sua vitalidade, que é o fluido vital. Mas entre nós e o nosso corpo físico, existe o nosso corpo perispiritual, que é o nosso corpo que vivifica conosco, e é o que nos liga ao nosso corpo físico e é o que transmite todas as nossas sensações, os nossos desejos para o corpo físico. Então, é através do perispírito que o espírito movimenta o seu corpo físico, ordena o seu braço, a sua mão que faça isso ou aquilo. Deu para entender isso aí? Não é a alma que está em cada músculo, mas se você entender a alma como fluido vital, então aí sim o fluido vital está em toda a parte do nosso corpo físico. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. A alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital, que por eles se repartem, e extintos em maior abundância nos que são de centros ou focos de movimento. Esta explicação, porém, não procede desde que se considere a alma como sendo o espírito, que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. Então, nós já tínhamos falado, né? A alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital, que a gente acabou de falar.
Então, a alma não é o fluido vital. O fluido vital é o que anima o corpo físico. A alma é o espírito nele encarnado, que, através do seu perispírito, movimenta os seus órgãos. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e circunvolve. É aquela ideia de que a alma não está no corpo, ela está em torno do corpo, ela envolve, circunvolve o corpo, ela está ao redor do corpo, está externo do corpo. O que se entende disso? O que se acha dessa opinião de alguns que afirmam isso? A alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro em uma gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Nesse sentido, se pode dizer que ela é exterior, sem que, por isso, constitua o invólucro do corpo. A alma tem dois invólucros, um sutil e leve, é o primeiro ao que chamais de perispírito, o outro grosseiro, material e pesado, o que chamamos de corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germe é um núcleo que já o temos dito. Então, isso aqui está só confirmando, né, o que eu acabei de falar, né, que nós temos nosso corpo perispiritual, que é o que nos liga ao corpo físico, temos nosso corpo físico, que recebe ordens do nosso cérebro, do nosso corpo perispiritual, comandado por nós. Que dizeis dessa outra teoria segundo a qual a alma numa criança se vai completando a cada período da sua vida? O espírito é uno e está toda na criança, como no adulto. Os órgãos ou instrumento das manifestações da alma é que se desenvolve e completam, ainda tomam o efeito pela causa. A gente pode observar isso aí nas fases das crianças. O espírito é único, ele tem a sua própria vida, ele tem a sua individualidade. A partir do momento que ele reencarna, ele está vinculado a um corpo físico que não lhe permite externar o seu eu verdadeiro. À proporção que o corpo vai se desenvolvendo, ele vai liberando o espírito para se externar melhor. Ele vai liberando o espírito para ir tomando conta da sua própria vida. Por isso que algumas pessoas entendem que o espírito na criança se desenvolve de acordo com o crescimento dos órgãos. A reencarnação traz para nós esse importante efeito no crescimento do ser humano. Reencarnamos cheios de erros, defeitos, dificuldade, com uma série de coisas para fazer e para não fazer, e reencarnamos através de pais, que quando nos mostram o caminho do bem, que quando nos mostram o que é ser um cristão, quando a gente vai crescendo, os nossos órgãos vão voltando ao ser normal e o espírito que já é adulto começa a tomar pé da situação dele próprio, ele começa a voltar ao seu passado, buscar suas tendências do passado. É aí onde o espírito começa a querer fazer isso ou aquilo, porque é da sua índole. E aí o ensinamento do pai mostrou para aquela criança, o ensinamento da mãe, que ela não pode fazer isso. Aí começa aqueles pequenos conflitos, porque ele tem a ânsia do passado, o desejo do passado,
de querer fazer, porque ele está voltando ao seu estado normal, ele está despertando como o ser adulto que ele sempre foi. E aí vem o ensinamento do pai que é presente e diz para ele que não pode. E ele fica num conflito, mas sempre, de um modo geral, acaba cedendo pelos ensinamentos dos pais. Quando os pais conseguem mostrar para o filho o caminho do bem, mostrar um outro caminho, o homem velho fica para trás. Daí o perigo que muitas das vezes nós incorremos ao dizer, quando meu filho for adulto, ele decide a religião que ele quer seguir. Isso é um perigo. Porque pode ser que ele nunca tenha visto falar em religião em vidas passadas. Pode ser que ele não quer ter religião em vidas passadas. Pode ser que ele tenha comportamentos que só a religião poderia ajudá-lo. Mas a gente deixa ele crescer, se tornar adulto, o seu corpo físico, e o espírito volta ao seu estado normal de adulto, diante de um corpo físico em plenas condições de favorecer tudo o que ele quer, e aí ele não vai querer ter uma religião, ele não vai querer fazer o que deveria ser feito nessa encarnação, ele vai buscar sempre as tendências do passado. E aí é um perigo. Né? Nós não podemos deixar os filhos crescer para quando estiverem adultos, decidir qual a religião que eles vão ter, decidir se vão seguir uma religião ou não. Precisamos mostrar esse caminho para ele desde cedo. A reencarnação tem essa finalidade e é através disso que progredimos muito. Então, o espírito não cresce a cada vez que o corpo dele se desenvolve, ele também não se desenvolve, ele já é desenvolvido, ele apenas está num corpo que não permite ele se externar. E assim que o corpo permite, ele externa o seu homem velho. E é isso que os pais não podem deixar acontecer.